A Rand fala, na história da filosofia você tem essencialmente 4 escolas de pensamento em termos de epistemologia. Os realistas extremos, ou platonistas, que defendem a existência de abstrações como entidades reais. Então isso eu acho que é coisa tipo que todo mundo aprende na escola e que, diga de passagem, é o erro número 1 em se comparar Platão a absolutamente todos os filósofos racionalistas posteriores, incluindo aquele que não deve ser nomeado, incluindo Kant, que é achar que todos eles são literalmente Platão de peruca e aquelas roupas do século XVIII, XIX. Porque na ideia de platonismo é tipo, você tem a garrafa d'água. De novo, isso é coisa da escola. Quem não lembra disso, puta que pariu. Você tem a garrafa d'água, aí você fala, como eu sei que isso é uma garrafa d'água? E aí existe, de alguma forma, em algum sentido, eu particularmente não acredito que o Platão acreditava na existência literal física de uma versão perfeita de uma garrafa, mas ele acreditava na existência ideal do mundo das ideias, da garrafa perfeita, que é de onde todas as condições de garrafidade que uma garrafa pode ter, de onde essas condições derivam, né? E o motivo pelo qual você consegue definir que isso aqui é uma garrafa é porque você associa ela de alguma forma, não sabemos como, já que você não tem contato com a garrafa perfeita, você associa ela a esta garrafa ideal que tem toda a garrafidade dentro de si mesmo. Essa existência, assim, tem muita gente que chama Platão de um proto-cristão ou proto-católico. Essa Sim. existência, de certa maneira, é uma existência física, do mesmo jeito que um cristão vai acreditar no paraíso que existe em algum lugar, uma existência de lugar mesmo, é de um onde Então, isso existe. o problema é que eu nem. E daí a garrafa perfeita, ela tá nesse onde que a gente não sabe onde é. O E a gente problema é tem que acesso de alguma maneira. é discutível até que ponto seja da natureza do cristianismo acreditar literalmente em lugares como o paraíso. Eu, por exemplo, conheço um cristão que não deve ser nomeado, que não acredita na existência física de Deus. E eu acho, Ah, diga então de passagem, que isso faz muito sentido. Como assim? Ué, não entrando no mérito antes da Um meia-noite. cristão, tudo bem, se ele fosse um judeu, tudo bem. Mas falar que não acredita na existência física de Deus é meio que contradizer Cristo, assim. É, não sei. Porque tem uma discussão na teologia sobre a dualidade Deus-humano de Cristo. Você Tudo pode bem. acreditar que, em um certo Ah, mas aí sentido. Deus não seria o conceito que estava habitando fisicamente Então, Jesus? tipo, você foi feito à imagem e semelhança de Deus, assim como Cristo Sim. foi. Ele só era, tipo, muito mais Não. semelhante. Não, 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 Tipo, não, não. 100%. Não, 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 não. É diferente. O conceito de Cristo é que ele é o verbo encarnado em carne. Não é por... Ele não vem de uma noção de imagem e semelhança. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Fato. Quando você tem Cristo sendo colocado na barriga de Maria, sem pecado, ele se equivale a Adão, que foi expulso do Éden. Adão era um ser humano perfeito que pecou. Cristo foi o ser humano perfeito que nunca pecou, mas ele era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Eu não sei. Entendeu? Eu não tô aqui pra defender que Kant era Aí um a gente tem que cristão em chamar o termos David para ele ortodoxos. explicar como Mas funciona a eu metafísica do acho, catolicismo e do eu acho, cristianismo. eu acho que definir Deus para além de conceitos físicos é uma defesa elegante. Inclusive, me aproxima muito do cristianismo. Sim, é um conceito elegante, mas eu acho difícil. Mas aí tem Bom, um pequeno questionamento até sobre isso daí. Por exemplo, seria 100% Deus e 100% humano? Tipo, Olha, pelo que eu sei de cristianismo, catolicismo, etc., eu
O que eu entendo é que eles definem Deus como sendo ato puro, uma definição aristotélica. Gente, eu sei que a gente tá no Escafandristas, Ah, mas você tá deixando isso daqui muito raso, João. muito. Não. Eu tô com. Tem que se aprofundar. A gente tá num mergulho no Oceano Pacífico e tem gente indo pro Atlântico. Mais um, vai. Esse é o problema. Não, daqui a pouco a gente vai ter uma treta depois de alguns mergulhos desse livro sobre ateísmo. Não, pode ter. Assim que eu ver que a gente vai conseguir terminar o mergulho meia-noite, aí só se vocês quiserem. Mas a gente precisa focar no livro, né? Porque a gente tá na página 10 de 60. Mas a questão que eu tinha com Platão, voltando pro que a gente estava falando, ele fala, essas coisas, existe a garrafa perfeita. Ele em algum momento define o que é essa existência, o que é existir, que é o conceito existir. Não sei, tem um. Sim e não. Ninguém define isso. Depende de quão raso você aceita que uma definição seja. Você tem a. Você tem um livro. Eu posso até te emprestar depois. Foi o primeiro livro sobre o qual eu tive que escrever um trabalho na faculdade, que foi extremamente traumático, que é o Parmênides, de Platão. Que é um livro que fala sobre o ser, por extensão a existência. Se eu disser pra você que eu entendi 50% desse livro, eu estaria 50% mentindo. Mas, de alguma forma, o trabalho foi aprovado, né? Aparentemente, filosofia é menos sobre entender as coisas do que sobre, tipo, colocar num papel e falar, ó, professor, eu tô ligado que ninguém super saca que porra é essa aí, então dá uma colher de chá. Mas, enfim. Vamos lá. Você tem, então, o platonismo, que é uma espécie de realismo extremado, que é acreditar que essas abstrações existem como entes reais. Então, você tem a garrafa ideal em algum lugar. Você tem o realismo moderado, que é onde a Rand quase se subscreve, porque é a tradição aristotélica, apesar de que eu acho que ela não é uma tradição exatamente realista, mas enfim. Que é dizer que as abstrações existem na realidade, mas que elas existem apenas em coisas concretas, na forma de essências. Então não existe uma garrafa ideal, mas existe toda aquela coisa das causas aristotélicas, da causa formal, causa material e tal, e que a junção de todas essas causas, tipo, se você junta todas as causas, ainda falta alguma coisa para que aquele objeto seja de fato o objeto que você vê. Essa coisa é a essência, e essa essência existe na realidade. Então existe a essência daquilo que configura uma garrafa. E essa essência passa, de certo ponto, pelos materiais dos quais uma garrafa pode ser feita, pela utilidade que uma garrafa pode vir a assumir e tal. Eu acho isso uma solução meia bomba, pra ser sincero, porque eu acho que é meio que fugir da raia, porque é você essencialmente... É o que dá origem, eventualmente, para um nominalismo que vai definir que meio que qualquer coisa pode ser qualquer coisa, né? Então você tem, em terceiro lugar, o nominalismo, que é a definição de que todas as nossas ideias são apenas imagens de coisas concretas e que abstrações são meramente nomes. Foi mais ou menos o que eu falei. E os conceitualistas, que dizem que conceitos existem em nossas mentes como um tipo de ideias e não de imagens. Eu confesso para vocês que a distinção entre ideia e imagem, para mim, aqui é muito X. Talvez a distinção entre ideia e imagem nesse sentido seja que ao invés... Porque quando você fala de uma imagem, então você estaria projetando tipo de fora para dentro. E quando você fala de uma ideia, você está projetando de dentro para fora, né? Então seria uma coisa parecida com a posição subjetivista de que você imprime conceitos nas coisas. Primeiro você determina, por exemplo, o que são duas coisas, epistemologicamente falando, né? Não psicologicamente falando. Primeiro você depende da possibilidade lógica de poder definir o que são dois, né? O que é mais de um, e depois você tem a experiência de duas coisas, né? Eu acho que é a isso que ela está se referindo. Por exemplo, posso só dar existe uma questão de concepção de uma das técnicas que a gente aplica propriamente na cognitiva comportamental, que é imagem. Literalmente, o nome do negócio é imagem.
Que é você conseguir fazer com que o paciente ele passa para o terapeuta justamente essa questão de como que é o desfecho daquela situação onde que ela está problematizando. Então, o que que seria imagem em si? Seria ela tornar o mais visível possível para o terapeuta, da maneira como que eu conseguiria enxergar qual que é o desfecho dela, qual que é a linha de raciocínio dela para conseguir chegar naquele ponto. Então, deixaria de ser algo de externo para o interno, mas sim de interno para o externo, sabe? No sentido da. Você tá meio que concordando com o que eu tinha dito. Da É que na distinção de verdade, ideia para tipo, imagem. é que tipo, é só meio que uma perspectiva mais da abordagem da qual que eu sigo, saca? Tipo, é só pra Não, eu acho que ter faz uma sentido. noção. Eu acho que faz sentido. Todo mundo concorda comigo que faz sentido. Não, tô brincando. Mas eu acho que faz sentido. Aí ela fala também de uma posição nominalista extrema que ela associa à filosofia moderna. O que eu odeio, mas tudo bem. Que é dizer que o problema é uma questão sem sentido. O problema, né, do que é um conceito é uma questão sem sentido. E que realidade é um, que realidade é um termo sem sentido. Ou seja, é mais ou menos onde eu tava me posicionando aqui. De certa forma. Quer dizer, o meu ponto não é que realidade é um termo sem sentido, né? É só que você não pode simplesmente sair usando o termo realidade antes de estabelecer sentido pra ele. Eu não acho que esteja tão errado assim, né? Mas eu acho que a Ayn Rand não ia gostar muito de conversar comigo. Um de nós é autor de um dos livros mais importantes da história dos Estados Unidos e o outro é o João Martins, né? Então. Mas está aí.